Dores na coluna lombar são a segunda maior causa de dor na face da Terra. Seja Care Club. Meu nome é Luiz Marquesi, eu sou especialista de coluna aqui da Care Club e eu vou te contar tudo sobre isso. Mas antes, se inscreve aqui no canal. A coluna lombar é composta pelos 5 ossos vertebrais na parte mais baixa da nossa coluna, 5 discos, diversas articulações, múltiplos ligamentos e muitas musculaturas. Às vezes, a causa de dor não é nem na coluna lombar. Às vezes, a culpa disso é na sacroiliaca. Por isso, demanda uma profunda avaliação de cada paciente, entender a mecânica do seu movimento, entender a ativação muscular ou a falta dessa ativação muscular, as posturas que você executa no seu dia a dia ou até na sua prática esportiva. O exame físico compreende a avaliação neurológica da sua coluna, como está a função dos músculos, forças, reflexos dos membros inferiores e até se você tem dor ao estiramento de algum dos nervos mais importantes dela. Checar a mobilidade do paciente é extremamente importante para entender como ele está ou não executando corretamente as atividades do cotidiano. Quando pensamos em práticas esportivas, a coluna torna-se ainda mais fundamental. É ali que fica o centro de gravidade do corpo. É ali o eixo que tem que ficar firme para que todo o resto se movimente adequadamente para executar os gestos esportivos da melhor maneira possível. Quando o exame físico não responde todas as dúvidas que a gente quer sanar a respeito dessas diversas estruturas, como ossos, articulações, ligamentos e músculos da coluna lombar, exames complementares, como radiografias dinâmicas, em que a gente coloca o paciente em alguns movimentos para entender o que acontece com as vértebras dele, tomografias ou até ressonâncias são necessárias. Elas podem trazer para a gente informações sobre como estão as unidades funcionais da coluna. A principal unidade funcional da coluna é o disco intervertebral. Ele funciona como um coxinha amortecedor que fica entre uma vértebra e outra, carregando todas as cargas que o nosso corpo tem que carregar. Ele é muito bem feito para as forças nesse sentido, mas para as forças de flexão, seja anterior, posterior ou laterais, e principalmente para forças de rotação, ele não foi muito bem feito para fazer isso e pode sofrer com esse tipo de movimento. Quando a gente avalia o disco intervertebral, a gente tem que entender como está a estrutura interna do disco, que é a parte mais gelatinosa e que amortece mais impacto, e como está o invólucro dele, como um cinturão de um barril que tem que sustentar as cargas. Quando a força vem nesse sentido de cima para baixo, que a gente chama de axial, ele tem que se acomodar. Com o passar do tempo, é natural que haja uma desidratação de alguns tecidos do corpo, e o disco não é diferente. Ele pode ir desidratando e perdendo altura, desidratando e perdendo altura, desidratando e perdendo altura, e isso pode fazer com que essa unidade funcional, que é o disco intervertebral, sofra e perca a qualidade na realização do movimento e na acomodação dessas cargas. Tá aí toda a complexidade do diagnóstico que a gente tem que fazer para entender corretamente de onde vem a sua dor, porque muitas coisas podem estar alteradas no exame de imagem e a gente tem que entender a individualidade de cada um para poder percorrer o trilho certo no caminho que vai levar à solução do seu problema. Quando a dor vem de repente, mas dura poucos dias, pode ser apenas um processo muscular, uma contratura local, e rapidamente pode ser sanada até espontaneamente. Se a dor dura mais do que 3 dias, se tem irradiação, se tem uma intensificação dependendo do movimento que você faz, talvez possa ser alguma coisa que mereça uma investigação. Uma contratura muscular pode necessitar de medicações e tratamentos fisioterápicos. Uma lesão num disco pode necessitar um tratamento um pouco mais profundo e, eventualmente, alguma intervenção cirúrgica. Hoje em dia, nós dispomos de mecanismos minimamente invasivos para lesar menos os tecidos ao redor, fazer uma cirurgia com uma assertividade maior através apenas de uma câmera. Quando a gente tem uma contratura muscular na coluna lombar, ela pode ser primária ou secundária. Primária é se a musculatura em si está com alguma lesão interna lá das fibras dela e teve uma contratura reacional a isso. Agora, se ela é secundária, é porque alguma coisa mais profunda na coluna está acontecendo e essa musculatura ao redor
está tensa tentando deixar isso parado. A isso a gente dá o nome de contratura antálgica. Mesmo isso merece uma adequada abordagem, medicação e instrução de uma fisioterapia adequada. Você gostou desse conteúdo? Eu espero que sim. Então, comenta, compartilha, marca o sininho para não perder nenhum dos conteúdos da Care Club. Vem com a gente! Às vezes, a causa da coluna a das dores nas costas.